A paz do Senhor Jesus Cristo. Curitiba, 7 de março de 2022, segunda-feira. A minha Bíblia está aqui aberta em Juízes, capítulo 6, o versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso, ou homem valente. Glória a Deus. Ontem, ouvindo uma mensagem maravilhosa, perfeita e ungida pelo pastor Reclave, estava meditando enquanto ele estava falando da problemática da luta contra o pecado e dos benefícios de vencer o pecado e não viver abaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Eu pensei, puxa, que bênção, eu poderia fazer uma série em cima disto, sobre como ensinar as pessoas e incentivá-las, assim como o pastor Reclave está fazendo, para que elas possam querer e efetuar, né? Porque é isso que o Espírito Santo faz em nós, né? Filipenses 2, 12 e 13, que Deus dá um novo querer, um novo efetuar. E muitas vezes nós pensamos que os heróis da fé na Bíblia, eles eram de uma categoria superior, que tinham, um caráter perfeito de uma hora para outra, que eles eram pessoas assim, totalmente perfeitas, mas nós vemos aqui que Deus chega até Gideão, que está com medo, escondido dos midianitas, mas está fazendo alguma coisa boa. Ele está malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de fazer uvas, não é? Vinhos. E então, espremer uvas. Não era lugar de malhar o trigo, mas ele não se conformava de ter sido roubado, né? Isaías 42, 22, que isso é um povo saqueado, roubado, ninguém se importa, ninguém ajuda, né? Então, o que nós vemos é que ele estava fazendo alguma coisa, ele estava inconformado, ele estava indignado, revoltado contra a escravidão do povo. Isso é uma coisa boa de Gideão. Gideão era um homem que se doía pela escravidão da nação. Você pode notar que isso estava em Paulo, isso estava em Moisés, né? Isso estava em Davi, quando ele falou assim, olha, Deus, olha, o teu nome está sendo afrontado, o teu exército está sendo afrontado, não, eu vou defender a sua honra. Isso estava em Elias, quando diz, Senhor, manifesta, manda fogo do céu, para que a nação saiba que não há outro Deus, que Baal não é Deus. Então, veja que todos eles, Paulo também defendendo a graça, estava defendendo a honra do Senhor, estava revoltado contra a escravidão do povo, como no caso de Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito, e nós, pregadores, que libertamos o povo da escravidão, da ignorância, do pecado e dos efeitos do pecado. Sendo nós mesmos imperfeitos também, estamos neste processo juntos, né? Aqui o que nós vemos é que Deus chega em Gideão, um homem assustado, um homem que está fazendo algo bom. Ele está malhando trigo no lagar, ele está escondido, mas ele está com um coração correto. Ele está realmente sendo especial aos olhos do Senhor, como no caso de Noé. Havia no coração dele, como no coração de Daniel, de José, esta mentalidade em ser em favor da nação e essa mentalidade de viver para a glória de Deus. Mas ele estava todo errado, né? Agora veja só, queridos e amados irmãos, como é que Deus começa um processo. Veja que o ladrão da cruz conseguiu ver um rei. Mas estava ali um homem com uma coroa de espinhos, desnudo, todo machucado. Meu Deus do céu! E ele recebeu um reino. Já o outro disse, se você é Messias mesmo, desça dessa cruz, né? Salva-te a ti mesmo e faça alguma coisa, né? Era difícil para aqueles que viram Jesus nascendo ali na cidade, crescendo, aquele menino, aquele adolescente, filho de José e Maria o carpinteiro, de repente dizer, eu sou o filho de Deus. Porque eles conheciam e estavam com ele o tempo todo. Então, agora, para nós cremos que um homem que morreu há 2000 anos na cruz pode nos salvar. Você veja o milagre do Espírito Santo para nos convencer do juízo, da justiça e do pecado. Esse trabalhar da graça, o qual chega diante de homens, como aqui Gideão, uma pessoa assustada, medrosa, e ver nele o potencial. Deus olha e vê o que Gideão seria com Deus.
É como se Deus se visse dentro de Gideão, dissesse: esse é o Gideão assustado, mas eu com ele o tornarei valente. Deus chega diante de Moisés, o Moisés que diz: eu não consigo ir até Faraó de jeito nenhum. Esse é o Moisés que todo mundo veria, né? Esse é o Gideão que todo mundo veria. Mas Deus olha para Gideão e olha para Moisés e fala: porque eu sou contigo. Olha a resposta que Deus dá para Gideão, é igual a que Deus dá para Moisés. No versículo 16 aqui de Juízes 6, ele diz: porque eu, já que eu estou contigo, entendeu? Deus diz: olha, o que eu sou, né, o que eu tenho, o que eu posso, é o recurso mais que o suficiente para você vencer, Gideão. Não importa as tuas falhas, imperfeições, limitações, condição da nação, crise, nada disto pode impedir, porque eu sou onipotente, né? Tudo é possível para mim. Eu sou o teu potencial. Então ele chega para Moisés, que diz que não consegue. Ele chega para Jeremias, que diz: mas eu nem sei falar. Deus diz assim: mas eu fiz a boca. Deus chega em Isaías e Isaías diz: mas eu sou uma pessoa imunda. Deus diz: mas eu te limpo. E agora você vai? Então, quando nós vemos Jesus chegando em Zaqueu ou naquela prostituta, quando nós vemos Jesus conversando com aquele religioso que quis elogiá-lo e falar bem dele, ele falou: você precisa nascer de novo. Quando nós vemos essa abordagem, essa forma de ensinar, nós estamos falando exatamente disto, do ensino pela graça, do ensino pela ótica da graça. Quando nós falamos de uma ênfase positiva, nós não falamos de fazer vistas grossas ao pecado, venha como estás e continue assim para sempre. Nós não estamos numa ótica de alisar o pecador e fazer promessas: pode continuar pecando porque Deus é bom, né? Foi o que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios: vamos continuar no pecado para que a graça abunde, já que Deus é bom, vamos pecar para ele ter misericórdia. Não, isso é maligno, né? Uma pessoa que ela é nascida de Deus, ela recebe o espírito da obediência. Então veja, Deus só vai poder tratar com a pessoa pela graça. Deus não vai tratar segundo os seus acertos e erros, porque isto seria anular o sangue de Jesus. Se Deus tratasse comigo, eu estou confiando no sangue de Jesus, né? Paulo dizia lá em Filipenses 3,9 que eu não tenho justiça nenhuma, Paulo dizia, para apresentar a Deus como pagamento para que Deus me salve, me abençoe, ouça a minha oração, a não ser apresento Jesus, né? Em Hebreus fala: tendo ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue. Apocalipse 12:11 diz que eles só entraram lá no céu por causa do sangue e da palavra da fé que o Espírito gerou na vida deles. Então vamos ver, se Deus tratasse comigo, me abençoasse quando eu acerto e me punisse quando eu erro, só isto, aonde ficaria a morte de Jesus em meu lugar pelos meus pecados? Vamos pensar sobre isso. Se Deus me abençoasse pelo meu desempenho, ou não me abençoasse pelo meu desempenho, aonde ficaria o desempenho de Cristo? Vamos falar sobre isso. E aonde fica o desempenho dos santos, que nós somos salvos para as boas obras? Vamos falar de desempenho, de graça e desempenho, de graça, fidelidade. Amados, queridos, preciosos irmãos, Adão pecou, por isso eu herdei a maldição. Eu não fiz nada para ser declarado pecador, já nasço separado da minha mãe, de Salmo 51. O que Adão fez me tornou pecador diante do Pai. Eu não fiz nada, já nasci em pecado. De forma que Adão, pelo que ele fez, me tornou pecador, escravo do pecado, escravo dos efeitos da queda. O que Cristo fez, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para ser salvo, para ser aceito. O que Cristo fez me declara justo, me declara santo e digno de todas as bênçãos, pela obediência de Cristo. É uma coisa tremenda. Então eu não fiz nada para ser declarado pecador. O que Adão fez, pronto, agora eu sou pecador. Eu não fiz nada para ser santo ou justo. O que Cristo fez me declara e me torna santo. Agora, a diferença é que em Adão, o homem vai continuar pecando e ele não vai ser condenado pelos pecados de Adão. Claro que é uma tendência. Mas ele vai ser condenado porque ele vai continuar no pecado, escravo do pecado, e vai pagar pelos seus próprios pecados, não pelos pecados de seus pais.
E a diferença é que aquele que crê em Cristo e é declarado justo, recebe o espírito da obediência. E aí ele vai conseguir, não apenas ser declarado justo, como ele vai conseguir ganhar um desempenho. Portanto, em Adão eu herdo um desempenho de pecado. Em Cristo eu herdo um desempenho de obediência. Quando Deus falou com Gideão, o desempenho dele mudou. Não é que Gideão se esforçou para tentar obedecer a Deus. Houve um milagre. Quando Deus conversou com Gideão, ele transmitiu coragem para Gideão. Ele olhou um homem assustado e falou: você é um homem valente. Essa palavra profética tornou essa graça nutritiva, muda o coração daquele que ouve e crê. Mudou o coração de Moisés. Ele é um antes de ouvir a Deus. Paulo era um antes de ouvir a Deus. Gideão era um antes de ouvir a Deus. A palavra é criativa. Ela vem e muda as nossas disposições. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre, porque ainda Jesus não tinha morrido, derramado seu sangue. O homem estava contaminado e morto no seu espírito. Então, precisou Jesus morrer para que... Essa é a economia de Deus, né? Para que Deus resolvesse o pecado, o Filho teve que morrer para que o Espírito Santo entrasse e vivificasse e continuasse santificando. Nós vamos falar sobre isso nessa série e discorrer claramente sobre os efeitos da santificação, que também é graça, e o dom da salvação, que é um presente, não é uma recompensa por boas obras, não é? É um presente para aquele que sabe que está falido, quebrado, que nunca vai chegar, nem que ele tente trabalhar 1000 anos e obedecer tudo que ele puder, mas lá no fim ele ainda é imperfeito. Sabe? Por mais que ele fique 24 horas de jejum, por mais que ele faça boas obras o tempo todo, ele ainda é imperfeito. Ele vai precisar do sangue de Jesus para ser salvo, né? Não há ninguém que possa ser salvo pelo seu desempenho. Agora, se nós não somos salvos pelo desempenho, nós somos salvos para o desempenho. Então aí entra a questão da santificação pela graça. Se nós soubermos ter uma teologia correta, o que é salvação pela fé e o que é santificação pela graça, nós não vamos misturar tudo isso. Uma teologia correta levará você a um desempenho correto. Se a raiz é santa, os ramos são santos, os frutos são inevitáveis. Uma teologia doente fará com que misture tudo isso. Salvação, obras, desempenho, perda de salvação. Fica uma salada de fruta. Agora eu louvo a Deus pela vida do pastor Riclávio, pastor Geraldo, os irmãos que têm trazido palavra, pastor Wilson, né, a missionária Rosana, que sempre tem falado, a missionária Márcia, da graça. O nome Gerados pela Graça é recebendo graça para quê? Para ser fiel. E não apenas ser fiel, mas ser bom e fiel. Ou seja, ser fiel para a glória de Deus, com intenção pura, né? Não para ser salvo ou aceito, mas porque foi salvo e aceito e recebeu o Espírito da obediência. Quando nós falamos de receber o Espírito da obediência, isso é um tema tão maravilhoso que a obediência, os frutos que vão aparecendo do Espírito, é uma coisa tão linda a obediência daquele que não está trabalhando para ser salvo, mas daquele que está agora frutificando como santo. Quando a pessoa crê que em Cristo ela é salva, pelo sangue, ela recebe o Espírito da obediência. Ela só recebe o Espírito da obediência se ela crê que Cristo a salvou. Se ela não crê que Cristo a salvou, ela não pode receber o Espírito da obediência, porque o Espírito Santo foi dado para aqueles que creem em Cristo como Salvador. Então o processo de fé em fé, Romanos 1,17, ele começa quando você recebe Jesus. A Bíblia diz que você recebe Jesus porque você reconhece que é pecador, que é indigno, que é falho, que merece o inferno, né? Que as suas obras nunca serão perfeitas diante de Deus, não é? O homem na carne ele não consegue ser salvo. Então ele chega diante de Deus pobre, cego, nu e miserável. Ele recebe o dom da salvação. Quando ele crê que em Cristo, e Cristo o salva, ele recebe o Espírito da obediência. Se ele recebe o Espírito da obediência, porque ele creu que Cristo o salvou, e ele continua crendo, o Espírito continua santificando. Agora, se não há um espírito de obediência, um temor, é porque ele não creu em Cristo. A Bíblia diz que nós seremos condenados, a Bíblia diz assim, porque não creram. Ele diz assim, o Espírito Santo veio para nos convencer, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João 16:9. Do pecado,
porque não crê em mim. Todo mundo que está no inferno não está no inferno porque roubou, matou, estuprou. Ele está lá porque não crê em Cristo. Quem está no céu não é porque nunca fez nada errado, é porque creu em Cristo, foi perdoado. No céu estão os pecadores perdoados, santos. Agora, no inferno estão os pecadores não perdoados. Agora, veja bem que o que leva o homem para o inferno não são os pecados, mas o pecado. Quando o homem é incrédulo, ele continua cometendo pecados, porque ele não tem o Espírito Santo de obediência. Ele não tem força para vencer os pecados. Então ele vai continuar pecando e acumulando a ira de Deus. Então, o primeiro pecado, o principal, é não crer em Cristo. Porque se você não crer em Cristo, o Espírito Santo não pode entrar. O Espírito Santo não entrando, você vai continuar pecador. Então, veja que a coisa ela é muito perfeita, a graça ela é muito perfeita. Se a pessoa não crê, ela não vai ser perdoada. Se ela não vai ser perdoada, ela vai morrer. Naquele dia Deus dirá: apartai-vos de mim, porque você tem iniquidade nas suas vestes. Agora, se ela creu em Cristo, o Espírito Santo entra. Agora vamos falar de perder a salvação e extinguir o Espírito. Sim, pode uma pessoa que recebeu a Cristo extinguir o Espírito Santo? Isso também. Pode uma pessoa que ganhou a salvação perder a salvação? Lá Ezequiel disse: o justo se desviar para a injustiça e morrer na sua injustiça, o seu tempo de justiça não será computado e lembrado. Então, não é uma vez salvo, sempre salvo. Aqui entra a comunhão pela graça. Nós precisamos falar sobre isso também. Se nós somos salvos em Cristo, como permanecer salvos? Entende? Aí tem a ver com a terra boa e com a sinceridade. Como o pastor Riclavo falou, há uma diferença entre o sincero e o não sincero, o que serve e o que não serve. Porque mesmo depois de ter sido salvo, a Bíblia diz lá em João 14,7 que o Espírito Santo nunca vai sair da pessoa. Ele é fiel até o fim, até o último suspiro. Ele vai estar gemendo como ladrão na cruz para que ele se arrependa. Deus nunca vai desistir do homem e vai querer salvá-lo. Mas, no caso, o homem pode extinguir o Espírito Santo. Tendo recebido a Cristo, como a porca que volta para a lama, como o cão que volta para o vômito, o homem pode cortar o relacionamento com Deus. Deus não cortou o relacionamento com Adão e Eva, mas Adão e Eva cortaram o relacionamento com Deus. Então você veja que o livre-arbítrio depois da salvação continua. Então, o que nós precisamos compreender, e isso é muito sério, é que o homem tem da parte de Deus uma fidelidade confirmada, até o último suspiro. É garantido para toda a vida, uma salvação para toda a vida. O Espírito Santo vai estar com você até o fim, né? Lá em Hebreus 13,5 ele diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. No entanto, o homem salvo continua tendo livre-arbítrio. Por quê? Porque ele pode, uma vez tendo recebido a Cristo, agora se voltar para o pecado e não se arrepender, extinguir o Espírito. Isso é muito comum. Então, se a salvação ela é um presente, é preciso ser recebido e continuar sendo recebido. Por isso que entra o temor. O temor é o elo de ligação entre a salvação recebida e a salvação mantida no Espírito, porque o Espírito não vai forçar a santificação. Embora o Espírito Santo entre na pessoa para produzir nela a santificação, ele não vai forçar a santificação. Ele vai colocar o querer efetuar na terra boa. Agora veja, muitos há que entraram no deserto lá e morreram, embora Deus queria levá-los todos para a terra prometida. Então vemos que o que acontece entre ser salvo e permanecer salvo é a questão do temor. Paulo diz: eu cuido para que pregando a outros eu mesmo venha perder a salvação. Então, Paulo não pregava essa questão de uma vez salvo, sempre salvo. É uma doutrina maligna, porque gera pessoas folgadas. Eu estou salvo mesmo, agora não importa o que eu peque, Deus ele já me perdoa. Quer dizer, essa mentalidade é de uma pessoa que tem o destemor. E o destemor faz com que a pessoa não perceba que ela está extinguindo o Espírito. E aí vai vir 7 piores. O que vai acontecer é que ela vai ficar tão angustiada e oprimida, porque o ímpio não tem paz, que ela vai ver que o que ela fez, ela realmente retrocedeu. Então, nós precisamos, nessa ênfase positiva, mostrar que Deus só pode tratar conosco em Cristo. Não tem como Ele nos abençoar pelos nossos erros e acertos, porque nós merecemos o inferno. Deus seria injusto se abençoasse nós quando nós acertamos, e ele seria injusto se não nos abençoasse porque nós erramos, porque aí seria um tratamento pessoal, Deus e eu.
Mas a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão através de Cristo, João 14,6. Assim é uma mão de dupla. Deus não pode vir a mim senão em Cristo. É o que diz lá em Efésios 1, em Cristo, nele, no Senhor. Então o Pai não trata conosco pessoalmente. Ele nos dá 10 ou 0 se estamos em Cristo ou em Adão. Não existe nota 7, nota 6, ou é 0 ou é 10. Porque em Adão toda justiça é trapo de imundície. E em Cristo somos justificados pelo seu sangue. Agora vamos ver sobre isto. Em Cristo somos justificados pelo seu sangue e recebemos o Espírito da obediência. Então, Deus não pode tratar conosco pessoalmente, individualmente, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum justo há em si mesmo. Então, Deus fez uma aliança primeiro com Jesus. É o que diz Isaías 53, que Deus se agradou a dar a ele tudo, porque ele obedeceu, porque ele morreu, derramou sua alma na morte. A aliança do Pai com Jesus passa a ser nossa em Cristo. Então, quando eu coloco a minha fé na obediência de Cristo, eu recebo o Espírito da obediência. Isso é uma coisa tremenda. Então, eu só posso me fiar diante de Deus pelo sangue de Jesus. Deus vai me abençoar, me curar, me salvar por causa da obediência de Cristo. Não tem outro jeito. Porque se Deus tiver que somar, vamos fazer como o hinduísmo, como as seitas orientais, que Deus vai colocar numa balança e somar boas obras e más obras. Se as boas obras superarem, vai para o céu. Se as más obras superarem, vai para o inferno. Quer dizer, se o homem for salvo pela obra, ele tem que voltar pelo entendimento errado lá do Antigo Testamento, porque a lei nunca foi dada para a obediência, a lei foi dada para o arrependimento, porque o homem não podia obedecer. Tanto ninguém foi salvo pela obediência da lei, mas foi salvo pelo arrependimento e o sacrifício anual de animais, que tipificava, eram sombras e tipos do sangue de Jesus. Então Deus, vendo aquele sangue no propiciatório, quer dizer, propício, favorável, Deus perdoava o povo. A Bíblia diz que Deus, vendo o sangue na verga da porta, ele entrava, por causa do sangue, ele entrava e não deixava o destruidor entrar. Então vemos uma via de mão dupla. Pela fé eu vou até Deus e tenho acesso à salvação e às promessas. E pela fé, Deus pode entrar em cada quark e molécula do meu corpo, da minha conta bancária, de todas as áreas da minha vida. Mas eu tenho que ter a renovação da mente, porque desde a queda o homem se sente indigno, culpado, por causa da queda. Veja que Adão e Eva sentiu culpa e se escondeu, teve medo. Então, desde a queda, o homem não consegue entender que em Cristo ele é aceito, ele é salvo e alvo das bênçãos, que certamente a misericórdia e a bondade o seguirá. Não, ele ainda está programado. As fortalezas mentais lá de 2 Coríntios capítulo 10 ainda dizem, você é indigno, você é falho, Deus está olhando o teu desempenho. Quer dizer, o homem foi programado desde a queda para se sentir culpado, se esconder, ter medo e se sentir indigno. Isso aqui é Adão escondido entre as árvores do jardim. Agora, quando Cristo vem e paga pelos nossos pecados, a indignidade, a culpa e o medo não tem mais razão de ser. O que nós precisamos é do arrependimento, ou seja, o homem foi separado de Deus e vive longe de Deus, de costas para Deus. Arrepender-se é dizer, eu não quero mais viver de costas para Deus. Eu não quero viver como Adão viveu, desprezando a Deus. Arrependimento. E que a conversão, eu vou dar meia volta, agora eu vou me voltar para o trono, a chegar-me a Deus cada vez mais, cada dia mais, como o pastor Cláudio falou, todos os dias entregando o seu coração, corações, jejum, súplicas, consagração, boas obras. Você está ali avançando. Quer dizer, a demonstração de que uma pessoa está no Espírito é que ela está permanecendo, prosseguindo. Ela está dia a dia no ensino, ela está dia a dia se humilhando diante do Senhor, não está conformada com seus pecados e nem com os efeitos da queda, não está conformada com a doença, ela não está conformada com as dívidas, com as coisas que este mundo se tornou por causa da queda. Ela é uma pessoa revoltada, como no caso aqui de Gideão. Então, o que nós estamos vendo isto que eu estou falando é uma coisa tão vasta, tão tremenda, que eu não posso... eu não consigo falar tudo o que eu tenho que falar, então eu peço que o Espírito Santo interprete e complete nos nossos corações, porque é algo assim infindável, imensurável, inesgotável, extraordinário, quando a gente fala da salvação em Cristo e da santificação no Espírito, e a terra boa, que é o temor, que vai fazer esse link, aonde o Espírito Santo continuará santificando aquela pessoa. Agora, tendo uma pessoa recebido a Cristo,
não aceitando o senhorio do Espírito Santo, né, que é Jesus como Salvador, como médico, mas não aceitando o senhorio do Espírito Santo para a santificação, ela vai extinguir o Espírito Santo. Portanto, todos aqueles que não estão se santificando, estão resistindo ao Espírito Santo por destemor, estão extinguindo o Espírito, estão naquela situação que diz, melhor não ter ouvido do que ter ouvido e negado, né? O estado dele é pior, né? Os religiosos eram os que perseguiam Jesus. Então, eles eram 7 vezes pior do que os ímpios. Então, o que nós falamos aqui na Gerados pela Graça é uma coisa assim tão linda, porque só vai dar certo na terra boa. Você vai pregar para 4 tipos de solo, infelizmente, né? Temos que orientar os 3 tipos de solo que, infelizmente, vão extinguir o Espírito Santo. Temos que orientar, temos que falar da consequência do inferno, da consequência que é pisar no sangue de Jesus, brincar com a graça, teimar no pecado, se entregar ao mundanismo enquanto espera as bênçãos. Nós temos que falar dos 3 tipos de solo. E a ênfase positiva é o seguinte, se eu vou ter 1 hora de mensagem, eu vou usar 25 minutos. Se eu tenho meia hora de mensagem, eu vou usar 25 minutos para incentivar a terra boa, e eu vou usar 5 minutos para exortar os 3 terra ruim que não vão ouvir mesmo. Porque, por exemplo, se você tem uma aula no colégio e passar a aula inteira falando com os desobedientes para eles não serem desobedientes, os que vierem com caderno e lápis não vão ter aula nenhuma. Se eu ficar uma aula inteira falando que os desobedientes vão reprovar de ano, os obedientes não vão aprender nada. Então, uma boa aula seria o seguinte, você tem uma aula de meia hora, fala 25 minutos como obedecer para a terra boa, e 5 minutos a consequência de não obedecer para os outros 3 tipos de solo. Eles não merecem a parte principal. Tem a ênfase negativa na mensagem? Tem. Então nós vamos fazer como um apêndice, ou seja, a parte para os desobedientes não vai ser a maior parte da mensagem. Não. Eu não vou gastar a maior parte da minha mensagem lidando com quem não quer e ameaçando ou julgando quem não quer. Eu vou usar 90% da minha mensagem ensinando quem quer. E aí dou uma exortaçãozinha aqui, ali. Pincelo aqui, a consequência para quem não quer. Porque, veja bem, das 7 igrejas do Apocalipse, 6 precisavam de repreensão. Então a repreensão ela é necessária. Por exemplo, o pastor Riclave ontem, ele incentivou, ele encorajou, mas ele também repreendeu. Então isso faz parte de uma mensagem genuína, uma mensagem pura. Nós precisamos ter o equilíbrio de não ficar somente encorajando os fiéis, porque Deus quer salvar também aqueles que estão errando, falhando. No entanto, se você ler as cartas onde Deus repreende, ele faz promessas aos fiéis. E ele diz como é ser fiel e o que vai dar de benefício, de resultado, né? Isso é muito importante nós falarmos, se você for fiel, tem esse benefício, tem esse resultado. Então, quando nós compreendemos que a ênfase positiva, aqui no caso de Gideão, conseguiu tirá-lo do medo para liderar 300 que ganhou uma batalha com milhares de pessoas. Olha a eficácia do Senhor em chegar diante de um homem simples, assustado, amedrontado, né? E levantá-lo sem, vamos dizer assim, nenhuma perspectiva inicial. Olha, se eu olhasse para Gideão, eu não poderia crer que ele seria esse líder. Então Deus olha e vê ele em você. E diz, porque eu estou com você, você consegue. Então a graça é isso, porque Cristo morreu, eu posso ser salvo. Porque o Espírito me santifica, eu posso crescer em boas obras. Aí entra o temor, que é a terra boa. Quando a gente recebe a semente, né, é importante ir limpando o solo, para que a semente tenha espaço para germinar. Então, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Se você for pegar as mensagens das Gerados pela Graça, pegue aí as 30 últimas mensagens, você vai ver que é só isso que nós falamos. Sobre a purificação pela graça, o temor pela graça, o arrependimento sincero, a entrega, a oração, né, a consagração. É só isso que nós falamos. Ou seja, estamos sempre incentivando aqueles que querem. Alguns ouvirão e não farão, infelizmente. É doloroso dizer. Mas alguns, infelizmente a maioria, vai ouvir por um ouvido e sair pelo outro. Nesses nós só podemos orar, se compadecer e continuar pregando a palavra. Mas quanto àqueles que são sinceros, essa palavra é poderosa para salvar.
para prosperar, para santificar. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está nessa série ênfase positiva, aonde você é um desses que está dizendo: pastor, eu vou no temor do Senhor, eu vou na humildade, em nome